Shalom, irmãos. Hoje vou trazer um vídeo aqui. Vi a palavra da manhã hoje no grupo e quis trazer aos irmãos algo interessante na palavra do Eterno. João capítulo 5. É um texto um pouco complicado, tem algumas coisas assim que é difícil o entendimento ali do que Yeshua está falando aos fariseus, né? Ele está se dirigindo aos fariseus. É logo após ele ali ir lá no tanque de Betesda, né? E curar lá o rapaz que não conseguia entrar sozinho dentro do tanque e assim vai. Muito interessante, tá? O que eu vou ler aqui é a partir do versículo 19 até o 47 final, ok? Então, vamos começar após a vinheta, tá? Shalom, shalom. Shalom. Vamos lá. Aqui vamos ler João 5, do 19 até o 47, tá? É uma parte do capítulo 5 lá de João, ok? Eu gosto de ler o texto assim corrido, porque vai aparecendo várias expressões, vários entendimentos, né? Que dentro da filosofia grego-romana, né? Que é a base da religião cristã hoje, a gente se perde um pouco no entendimento do que Yeshua quer falar aqui, ok? Então, vamos ler e vamos trazer um pouco do pensamento israelita, que era o que ali permeava aquela região, né? Junto com os do caminho, os nazarenos, né? Os seguidores de Yahushua, o Messias de Israel, ok? Que o Eterno derrame bênção e nos guarde nessa caminhada. Né? Repreenda todo espírito de atrapalho e esquecimento, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Vamos lá. Versículo 19, tá? Retomando a palavra. Ou seja, Yeshua estava ali conversando com os fariseus, né? E aí ele começou a repreender, ele começou a dar alguns ensinamentos e começou ali a repreender, tá? Nesse contexto, vem aqui, ó, retomando a palavra. Explanou Jesus. Em verdade, em verdade, em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer em si mesmo, mas somente pode fazer o que vê. Desculpa, rapidinho, 2 minutos, tá? Ele tá me atrapalhando aqui um pouco. 2 minutinhos, deixa eu resolver. O Telegram tá enviando mensagem aqui. Ok, não vamos mais se atrapalhar, bem? Perdão, me perdoe. Em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer em si mesmo, somente pode fazer o que vê o pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhante faz, ok? Então ele começa explanando aí, né? Porque se o Eterno tem misericórdia de pessoas, perdoa seus pecados e cura as enfermidades dela, né? Do jeito que o pai faz quando perdoa, o filho também, né? Você vai ver na passagem lá que ele cura o homem acamado, ele diz: pois eu vou mostrar a vocês que o filho tem autoridade para perdoar pecado. É mais fácil dizer que os pecados estão perdoados ou levanta e anda. Né? E aí ele fala, levanta e anda, a pessoa se levanta e anda, né? Demonstrando, sim, que ele tem autoridade para perdoar pecado. Ou seja, e ao mesmo tempo, naquele texto, você vê que ele estava enfermo naquela situação por conta de pecado.
né? Ou seja, o pecado nos leva até uma situação. Se a pessoa pecar e continuar teimando, 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 leva a situação até a pessoa se tornar um acamado e nem poder ir atrás, se levantar e ir atrás de ajuda, precisar de outras pessoas o carregar e levar até o Messias, para que o Messias possa perdoar seus pecados e assim ele poder novamente andar, né? Então é isso que Yeshua está querendo mostrar aqui, ok? Versículo 20. Porque o pai ama o filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Ok? Pois assim o Pai ressuscita os mortos e faz viver. Assim também o Filho dá vida a quem ele desejar. Ok? Então, você vê que tem uma passagem que Yeshua diz assim: deixe que o morto enterre os mortos, tá? Muitas vezes a gente sempre quer ver a ressurreição de uma pessoa morta literal, tá? Mas a Torá, o Pai, o Machia, ele é ali tem o dom, né? Ali o milagre, o maior milagre que ele faz é uma pessoa que é pecadora abandonar os seus pecados, reconhecendo os seus erros e passar a praticar o que é bom diante dos olhos do Eterno. E aí a pessoa, ainda em vida na carne, ela passa de uma pessoa morta espiritualmente para viva espiritualmente. É o mais importante. Porque muitas vezes a pessoa até volta da morte, né? A pessoa morre, passa alguns minutos ali morto, tem a oportunidade diante do Eterno de voltar, mas ela continua na transgressão a Deus e no pecado, e aí ela somente escapou da primeira morte. Ela teve um livramento, teve mais uma chance ali de não passar pela primeira morte. Mas quando ela morrer a primeira morte, a segunda ela não escapa, né? Que é o quê? A morte espiritual. Não tenham medo daquele que pode matar a carne, mas sim daquele que pode matar a carne e também o espírito, tá? Então, esse é o eterno de Israel, ok? Trazer pessoas que antes não davam a menor atenção à palavra de Deus a passarem a dar atenção à palavra de Deus. E essas saíram da vida para a morte. Esse é o maior milagre. Tá? Muitos estão esperando somente o milagre de sair da morte física para a vida física. E eles acham que isso é milagre. Milagre, verdadeiramente, é a pessoa abandonar suas obras malignas. Esse sim, né, não passaram de mortos, enterrando mortos, para vivos, ressuscitando vivos. Porque todo aquele que revive através da palavra de Deus, de fazer a vontade do Eterno, ele vai querer levar isso para o próximo, né? E aí vai multiplicar 30, 60, 100 e assim vai, ok? Vamos lá, continuando. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá vida a quem ele desejar. Olha que interessante. Assim, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Olha que interessante. A fim de que todos o honrem, todos honrem o filho exatamente como honra o pai. Aquele que não honra ao filho, não honra ao pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, né? Aqui é em verdade pela Torá, né? Salmo 119, versículo 141, né? 142, a tua lei é a verdade. Ou seja, ele está dizendo, em verdade, pela Torá, vos asseguro, pelos mandamentos de Deus, vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É o que eu estava falando. Em Yeshua, nós temos uma oportunidade
de pecadores passarmos a pessoas que buscam a santidade, né? Ou seja, através do sacrifício de Yeshua, ele nos justifica diante do Eterno, ou seja, lava as nossas enfermidades através do sacrifício e do sangue dele, e aí nós com as vestes limpas, nós vamos manter essa veste limpa até a vinda da nossa salvação, que é quem? Yeshua HaMashiach, né? Salmo 119 também, que diz que eu espero a tua salvação guardando os teus mandamentos. Ó Senhor, espero a tua salvação, ou seja, Jesus, guardando os teus mandamentos, ou seja, me mantendo santificado. Eu fui santificado, eu fui purificado através do sangue de Yeshua, e aí eu mantenho essa santidade, eu mantenho essa purificação. Eu não volto a me sujar pecando como antes eu fazia, né? O interessante é que você vê aqui, ó, ouve a minha palavra, né? Ou seja, ouve o meu mandamento. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro que lá nos mandamentos, lá não está os 10 mandamentos, está as 10 palavras. Ou seja, a palavra no sentido de ordem, ordenar. Eu dou uma palavra e você tem que cumprir, né? Ou seja, então é uma ordem, tá? Então, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por quê? Porque o preço do pecado é a morte. E aí, todos pecamos, todos vamos morrer, né? Mas Yeshua vem, morre por causa dos nossos pecados, nos redime diante do Eterno, e aí nós passamos a obedecer a palavra para que não voltemos a estar em juízo, ok? Então presta atenção nisso aqui, certo? Aqui você vê Provérbios, olha o que fala. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino luz, as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Olha que interessante. Aqui, ó, ele diz o quê? A minha palavra, quem que nela crê em quem me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo e passou da morte para a vida. Então a gente vê aqui que porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, a advertência da disciplina são os caminhos que conduz à vida, né? Ou seja, os mandamentos é o que conduz à vida, né? Lembra? Yeshua veio, ele diz o quê? Conheça a verdade, que é os mandamentos, e os mandamentos vai te libertar. De quê? Do pecado. Porque você se libertando do pecado, não tem mais o preço da morte, né? Não a morte física. Essa daí todos vão passar. A gente já pecou, mas sim da morte espiritual. Não passará pela morte espiritual. Por quê? Porque passou a obedecer. E quem obedece, o produto final, né, de quem obedece é a vida, tá? Olha que interessante aqui. Mateus 19, versículo 17, tá? Questionou-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos, tá? Então você vê aqui que ele fala que passou da morte para a vida, né? E a vida eterna é o caminho obedecer os mandamentos. Aqui é a própria palavra do próprio Jesus em Mateus 19, né? Aqui vai ter 3 testemunhas falando sobre isso, né? Vá e obedeça os mandamentos. É a parábola do jovem rico lá, né? Ok? Vamos continuar. Aqui você vê, nós lemos João 24 aqui, né? Agora nós vamos continuar, tá? Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou esta hora, né? E em que os mortos ouvirão a minha voz, ou seja, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão.
ou seja, vão ouvir a voz do Filho de Deus e viverão. Que voz é essa? Nós vamos falar mais na frente um pouco. Para o vídeo não ficar muito comprido, nós vamos mostrar o que é a voz, tá? Presta atenção. E ouvirão. Ou seja, a voz do Filho é a voz do Pai que está contida no Filho. Que voz é essa? Nós vamos ver mais na frente um pouco, ok? Versículo 26. Pois, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento ou perdoar pecados. Entende? Se ele chega lá e vê um homem acamado lá, ou seja, ele pecou e o preço do pecado é a morte, né? Você vê Deuteronômio 28. Se você obedecer, vai ter bênção. Se desobedecer, vai ter maldição, doenças, pestes, praga, morte por espada, por enfermidade, ou seja, guerras e assim vai. Deuteronômio 28. Ou seja, a pessoa pecou e recaiu o juízo da Torá sobre ela, né? E o filho tem poder para executar julgamento. Qual é o julgamento? Ali no tanque de Betesda. Ele foi lá e disse: levante-se e ande. Levante-se, pegue sua cama e ande. E aí a pessoa levantou-se, pegou a cama e foi embora para casa, né? Já o outro foi lá na casa, né, de um dos discípulos dele, disse: é mais fácil dizer teus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Então você vê que Yeshua ali decretou um julgamento, né? Ele deu um julgamento, qual? Perdoou o pecado daquele ser humano, ok? Então ele executou o juízo. Olha que interessante, ele tem poder para executar e tem poder para julgar. Mas mais na frente, vamos ver, porque é o filho do homem, tá? Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Então você veja, né, que aqueles que estão destinados ao Sheol, né, e Sheol simplesmente é a cova, né, o jazido, o túmulo, todos aqueles que estão destinados, eles estão pecando e nos seus pecados, quando morrer, vão para a tumba e não vão mais sair dela, todos que estão destinados ao túmulo, ou seja, é a passagem que eu falei agora há pouco. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Então você vê que tem pessoas vivas na carne, carregando mortos na carne e enterrando. Mas para Yeshua, ele vê a pessoa na mesma situação. Só não desceu à sepultura ainda. Mas quando descer, lá vai ficar. Não vai haver a ressurreição, que ele tanto promete o Eterno, né? Então, o que ele está dizendo? Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Ou seja, todos que estão no pecado destinados à cova vão ouvir a voz do Messias e sairão das covas, né? Olha que interessante. Não é a ressurreição dos zumbis, não, tá? É as pessoas que estão vivas e vão receber a oportunidade de ouvir a palavra de Yeshua, ouvir, compreender e praticar. E aí elas vão se converter, praticar e vão ser salvas, né? Olha que interessante. Os que tiverem feito o bem, agora olha o que ele fala. Ou seja, os mortos vão ouvir a voz do Mashiach, certo? Todos que estavam destinados à destruição. Aí eles vão ouvir a voz do Messias e sairão. Os que tiverem feito o bem, ou seja, praticado o que é bom diante dos olhos do Eterno, para a ressurreição. Vão sair da tumba para a ressurreição. E aqueles que tiverem ouvido a palavra de Yeshua, mas tiverem praticado o mal, o que não é bom diante dos olhos de Deus, para a ressurreição da condenação. Olha que interessante. Então, existe uma ressurreição da vida e existe uma ressurreição para a morte, da condenação. Tá? Um tem obra boa e o outro tem obras más, ok? Vamos lá ver esse ponto aqui, certo? Olha aqui, ó. Eu estava
lendo o texto, estava pesquisando, poxa, como é que eu vou mostrar aos irmãos o que é ter obras boas e obras más? Aqueles que praticarem o que é bom diante dos olhos de Deus terão a ressurreição da vida. E aqueles que praticarem obras más terão a ressurreição da morte. Eu entendo que é praticar os mandamentos, né, terão ressurreição à vida, e quem pratica o pecado vai ter ressurreição à morte, tá? Mas aí eu estava pesquisando na internet, tentando lembrar de um texto, e aí eu me virei assim para pegar um cafezinho. Quando eu voltei na Bíblia, ela tinha mudado de página, tá? E aí ela passou de capítulos, tá? E eu não sei como isso aconteceu, certo? Quando eu olhei lá, o livro de Zacarias 7, e aí eu vi um texto que enfatiza muito isso, né? Aí eu disse, amém, pai. Se tu queres que eu fale desse texto, então eu vou falar desse texto, porque certamente vai tocar o coração de alguém, porque não fui eu que coloquei esse texto nesse estudo, tá? Não fui eu que coloquei esse texto, foi o Eterno que indicou ele para vocês, tá? Com certeza é para alguém que está vendo esse vídeo aqui, ok? Então vamos lá. Zacarias, capítulo 7, do 9 ao 13. Estou usando a King James atualizado, ok? Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: praticai a justiça verdadeira. Ou seja, olha aqui qual é a prática boa, tá? Que vai dar para a ressurreição, né, da vida. Praticai a justiça verdadeira. Bem, quem sabe a justiça da verdade, né? Quem sabe aqui no grupo, eu já fiz, né? O que é justiça diante dos olhos de Deus, o que é ser justo, o que é a verdade, né? A verdade eu vou dar uma dica aqui, tá? Nós vamos ler o texto, tá? De acordo com o que tá, mas eu já vou dando uma dica aqui aos irmãos. Ou seja, a verdade é a Torá, né? A instrução do Eterno. Torá em hebraico é instrução, tá? Instrução do Eterno. Onde é que está essa instrução? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Salmos e assim vai. Ou seja, todas as instruções que o Eterno deu, tá? Elas estão de Gênesis a Deuteronômio, tá? Mas aí no livro de Josué se repete, Juízes se repete, ou seja, é a prática, tá? Ali. Então, a verdade é a Torá, as instruções do Eterno, os mandamentos, tá? A justiça é a prática desses mandamentos. É você aplicar na sua vida. Isso é fazer justiça, tá? Quando você conhece o mandamento de Deus e faz o oposto, é a injustiça, ok? Então, olha o que o Eterno diz aqui, tá? Eu queria mostrar isso aqui, ó. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal, o pecado, para a ressurreição da condenação. Paulo fala sobre isso também. Não vou entrar no assunto de Paulo agora para não ficar maior do que eu acredito que esse vídeo vai ficar, ok? Então, acredito que 40 minutos aí, né? Então, praticai, ou seja, praticai a justiça da verdade, ou verdadeira, ou seja, a Torá. Demonstrai o amor misericordioso e compassivo, cada um para com o seu próximo. Olha aí o que é praticar o bem. E não oprimas a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeja em seu coração atitudes malignas contra o seu irmão. Ok? Olha que interessante. Quando você vê esse termo aqui, ó, é viúva, órfão, estrangeiro e pobre, saiba que tem a ver com o dízimo, tá? Por quê? Porque o dízimo era dado à tribo de Levi, para a tribo de Levi sustentar a tribo de Levi e sustentar todos aqueles que a tribo de Levi ali abraçava, né? Pessoas que tinham matado outras sem querer, injustamente, né? Deu um deslize, aconteceu um acidente, morre uma pessoa e ela corre ali para a saia do sumo sacerdote, fica ali debaixo da autoridade do sumo sacerdote, né? Ali da proteção, tá? Falo saia no sentido da linguagem atual, mas está debaixo da proteção. Os pobres que não tinham onde conseguir comida e a cidade não ajudava, ela ia até o levita.
tá? A viúva que não tinha ninguém para sustentar ela, ia até os levitas. Os órfãos, os estrangeiros que precisassem de ajuda, tivesse doente, enfermo, e aonde? Aos levitas, tá? Ou seja, então o dízimo que era dada aos levitas, e os levitas tomavam conta da tribo de Levi em todas as suas necessidades e da viúva, do órfão, do estrangeiro e do pobre de Israel, ok? Então, sempre tem a ver com dízimo, ok? Então, não oprimas a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre, ou seja, não deixe de ajudar, tá? Não deixe de ajudar, ok? Isso é muito importante. Você vê que aquele que ajuda, aquele que empresta ao pobre, né? Aquele que dá ao pobre está emprestando a Deus, tem nas escrituras. Você vai ver também que é, você vê que quanto mais de sedacá você dá, mais o Eterno se lembra dos sedacotes, ou seja, se lembra daquilo que tu fizesse e tem misericórdia da tua vida, como Atos 10, né? Você vê, ó, Cornélio, eu me lembrei dos tuas ajudas ao povo de Israel, né? Então, você veja que é muito importante, né? O irmão Barbosa sempre fala algo, né, da tradição judaica, da religião judaica, porque tem coisas da religião judaica que não traz coisa boa pra gente, mas tem coisas muito boas que traz pra gente, né? Ele diz o seguinte, que entre os 612 mandamentos e o de ajudar o próximo, né? Aí dar ajudar a viúva, o órfão, o estrangeiro, quando você ajuda o necessitado de Israel, os que verdadeiramente servem a Deus. Não é qualquer um que está aí em feitiçaria, outras religiões, que blasfema contra Deus, que você tem que ajudar, não. Você tem que ajudar o povo do eterno, ok? Quando você ajuda o povo de Deus, ele está equilibrado na balança, tá? Ó, aqui, pronto. Equilibrado na balança, ok? Com os outros, um mandamento de ajudar o próximo, né? Ali o viúvo, o órfão estrangeiro, ali dando o dízimo, certo? Está equilibrado com os outros 612 mandamentos, ok? Então entenda que isso é muito importante, tá? Então, Arlindo, e vai fazer o quê? Vai dar pro pastor, pro rabino e assim vai? Não. E Yeshua diz: vocês não me deram de comer, vocês não me deram de beber, vocês não me visitaram, vocês não me ajudaram na cadeia, no hospital. Ou seja, quando foi que nós te vimos e não fizemos isso? Quando vocês não estão ajudando a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, vocês não estão fazendo a mim. Ou seja, ele diz, em outra passagem, lá, né, a mulher chega lá e derrama o óleo caríssimo, um perfume caríssimo sobre ele, unge ele, né, ali, antes do sacrifício, e o Judas começa a reclamar, né, poxa, esse perfume aí poderia ter ajudado tantas pessoas. Aí Yeshua diz, ó, você sempre vai ter pobre no meio de vocês para vocês ajudar, mas eu não estarei no meio de vocês o tempo todo, né? Não por muito tempo. Então você veja que Yeshua diz que quando você quer ajudar ele, e ele é o nosso sumo sacerdote, ele é a nossa autoridade hoje, né, da tribo lá de Levi, tá? Então ele é a nossa autoridade, a gente tem que ajudar alguém que está próximo da gente, tá? E aí você sempre vai ter uma viúva na tua rua, você vai saber de uma mãe que está abandonada e tem os filhos e está precisando. Não a igreja que já tem muito, tá? Claro que você pode fazer uma oferta à igreja. Se você vê que a igreja está servindo, está levando a palavra de Deus, você pode fazer uma oferta. Mas o dízimo, os 10% daquilo que você trabalha e ganha, tá? Você dá a quem realmente está precisando. Ajudar com um gás de cozinha. Não é você dar o dízimo na igreja sabendo que o teu vizinho está precisando de um gás. Não, tá? Você ajuda primeiro. Quando você não encontrar ninguém, você vai lá na igreja e dá. Tá entendendo? Porque você sabe que tem que pagar luz, aluguel, tem que pagar os trabalhadores, tá? Mas não tem lá trabalhadores a quantidade suficiente para todo mundo dar o dízimo lá e não suprir as necessidades deles. Não existe isso, tá? Tem pessoas próximas de você que precisam, tá? E
Eles estão ali, é o Lázaro que está na tua porta, ali, e o Eterno colocou Lázaro na tua porta para ter misericórdia da tua vida. Então faz isso, ok? Eu não ia nem falar sobre isso hoje, mas eu senti no coração de falar, né? É um texto que o Eterno colocou, não fui eu que coloquei, né? A Bíblia, como eu disse, apareceu aberta aqui e eu quis falar isso a vocês, ok? Então busquem pessoas que estão aí do lado de vocês, tá? Eu quero uma ajuda de vocês. Vocês tiverem um pouco de consideração por tudo que está sendo dito, o trabalho que está sendo feito, tudo, ajudem alguém que está aí próxima de você, que você está vendo. Ela está do teu lado, precisando. O Eterno colocou ela lá, pronta para receber a tua ajuda e o Eterno derramar misericórdia na tua vida. Então não rejeita Lázaro, não. Porque quando ele morrer, você vai junto. Ok? Então, tenha misericórdia primeiro de ti e depois da pessoa que está aí ao teu lado. Ok? Então, vamos lá. Não oprimas a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ou seja, dê, ajude, né? Ajude o que o Eterno tocar o teu coração, dê com abundância que o Eterno vai dar mais ainda na tua vida, ok? Ninguém planeja em seu coração atitudes malignas contra seu irmão. Eles, porém, olha o que o Eterno diz, eles, porém, não deram ouvidos, sequer, sequer aceitaram escutar o que o Eterno está falando aqui, como obras boas. O que foi que o Eterno disse que é obra boa? Obras boas, desculpa, deu um trava-língua. O que foi que o Eterno disse que é obras boas? Praticai a justiça verdadeira. Não é essa que está sendo pregada aí no meio das religiões, não. Ok? Demonstrai amor misericordioso e compassivo, cada um para com o seu próximo. Lembra de Yeshua? Quem é o próximo? É aquele que vê o outro necessitando e vai lá e faz. Não é, olha o outro necessitando e vai lá e diz, que Deus te abençoe. Não. Não. Vê o outro necessitando, aí vai lá num pastor e diz, ó, pastor, tem uma pessoa que está precisando de uma feirinha. Eu queria dar os 10%. Eu posso dar a ela? Não. Dê aqui na igreja. Nós vamos orar por ela. Entendeu? Não. Vá lá e seja o próximo do jeito que Yeshua disse. Não faça como os levitas fizeram, passaram, viram ele necessitando e passaram para não se contaminar, e nem como os fariseus, que passaram, viram e também não quiseram se contaminar. Foram em frente, ok? Já veio o samaritano, né? Pegou ele, colocou o azeite, colocou no jumentinho, levou, colocou na hospedaria, pagou a hospedaria e disse, ó, quando eu, Jesus, voltar, eu pago tudo o que está faltando, né? Então, seja você o samaritano que paga, ou seja você aquele que está tomando do que está precisando, ok? Então, pratique a verdadeira justiça, demonstre amor misericordioso, compassivo, cada um com o seu próximo. Não oprimas a viúva que está precisando, o órfão que está precisando, o estrangeiro que está precisando e o pobre que está precisando, para levar o dinheiro e dar lá na igreja que não precisa como esses quatro aqui precisa. Ninguém planeja em seu coração tais malignidades contra seu irmão. Quem? A viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Cuidado. Eles, porém, não deram ouvidos. Ou seja, as pessoas que eram para praticar o bem e encontrar a vida eterna, não deram ouvidos. Sequer aceitaram escutar o que está sendo dito pelo Eterno agora. Mas deram as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras. Olha aí o que que Yeshua diz? As palavras, tá? Cadê aqui, ó?
Ele fala aqui, ó. Não deram ouvido, não escutaram minhas palavras. Eita, 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 eita. Ouvi a voz. Eita, eu acho que foi. Aqui. Quem ouve a minha palavra, ok? Olha aqui, ó. Não deram ouvido às minhas palavras. Cadê? Aqui, ó. Não deram ouvido às minhas palavras. É o Eterno falando. Endurecer o coração e se negaram a ouvir a Torá. É o quê? Olha aqui, ó. Endurecer o coração e se negaram ao ouvir a Torá, a instrução. Lembra que eu comecei falando, ó? Praticai a justiça verdadeira. O que? A Torá, os mandamentos, a instrução do Eterno. As palavras que o Senhor dos Exércitos havia falado pelo seu Espírito por intermédio dos antigos profetas. Por, por este motivo, eu me deixei tomar pela ira do meu zelo. E assim como eles não quiseram ouvir o que eu falei, quem? O Eterno, assim também eu, o Eterno, não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Eu sou Yahweh, o Elohim, o soberano que está falando. Glorificado seja o Eterno de Israel, porque, sendo sincero com vocês, eu não ia passar por essa palavra hoje, nem de longe. Tá? Foi ele que colocou esta palavra para cada um de vocês. Tá? Eu estava pesquisando o que é ter obras boas diante do Eterno, e aí ele mostrou essa palavra extraordinária. Né? Ele fala do órfão, da viúva, a verdadeira justiça, e fala que aqueles que não quiseram ouvir a Torá do Eterno, a instrução do Eterno, assim como os antigos profetas falavam, né? Glorificado seja Iá em nome de Yahushua, Jesus Cristo, né? Na tradução em português, ok? Então, vamos voltar. É muito bom. Glória ao Pai. Olha, e saíram os que tiverem feito o bem, e aí vocês entenderam o que é o bem diante dos olhos do Eterno. Não é diante dos olhos do homem, não. Diante dos olhos dos homens, não. Ok? Desculpa, tá dando uns trava-língua aqui, mas vocês estão conseguindo entender, né? Bem, quem sabe faz ao vivo, né? Qualquer um pega uma câmera e faz um vídeo agora. E assim vai. Amém, né? A gente vai fazendo aqui, né? Do jeito que o Eterno vai dando o espírito, a gente vai falando, tá? Não é nada aqui totalmente planejado, não. Ok? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal, o pecado, para a ressurreição da condenação. E aqui, né, no Zacarias 7, do 9 ao 13, vocês viram pela própria palavra do Eterno. Ele começa falando, assim diz o Todo-Poderoso, e ele termina, eu sou Yahweh, o Senhor soberano que está falando. Não é Arlindo, tá? Não sou eu que estou falando, é o Eterno, porque foi ele que deu essa palavra hoje, ok? Agora vamos voltar para o texto em que nós estamos estudando, tá? Ok? Glorificado seja em nome de Yeshua. Vamos voltar a João 5, e aqui foi o texto que eu escolhi para falar com vocês. Zacarias 7, não. Aqui foi o Eterno, tá? Aqui é o texto que eu escolhi para comentar sobre vocês. Eu senti no coração de falar sobre essa palavra hoje, tá? E saíram os que tiverem feito o bem. Ah, essa aqui foi o que eu falei, né? Versículo 30. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. 2 minutinhos. Deixa eu ver se... Amém. Dá para continuar? Sim. Vamos lá. Continuando. Versículo 30. Por mim mesmo, nada posso fazer.
conforme ouço, assim julgo. O que é que Yeshua ouviu e onde ele ouviu para julgar? Da forma que ouço, assim eu julgo. O meu julgamento é justo, porque não busco guardar o meu próprio desejo ou a minha própria vontade, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou, tá? Ou seja, deixa eu ver aqui qual foi o texto que eu botei. Olha aqui. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. Então, qual é a vontade do Eterno? Se ele tem imensa alegria em fazer a vontade de Deus, o que é que está dentro do íntimo dele? A lei, os mandamentos, tá? Você vê aqui que a vontade do Pai que enviou é os mandamentos de Deus que está lá no Deuteronômio. Você vê, Deuteronômio 30, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu lembro que eu coloquei, mas eu não sei se está nessa sequência. Vê, Deuteronômio. Não, não tá, tá? Mas eu vou comentar aqui, ok? Se você ver Deuteronômio 30, versículo 10, ele diz assim: se tu ouvires a voz do teu Deus, olha, conforme eu ouço, tá? Se ouvires a voz do teu Deus, te converter dos teus maus caminhos, guardando meus mandamentos, estatutos, juízo e ordenança, tudo que está conforme ao livro da lei que eu dei ao meu servo Moisés. Ou seja, quando você lê ali, se converte dos seus maus caminhos, obedecendo tudo que está escrito, é porque você ouviu. Por isso que Yeshua fala, conforme eu ouço, assim eu julgo. Ou seja, eu escuto o que o Pai está falando, eu ouço a voz do meu Deus, obedecendo os mandamentos, estatutos, juízo e ordenança, tudo conformidade com o que o Eterno deu ao servo Moisés, e dessa forma, assim eu julgo. O meu julgamento é justo. Quem está falando isso? Yeshua. Tem uma passagem que Yeshua diz assim, e os cristãos gostam muito dessa passagem, né, para estar falando. Ele diz assim, olha, ele diz assim, olha, não julgue para não ser julgado. Aí todo mundo, ó, não julgue não para não ser julgado. Mas o próximo versículo ele diz o seguinte, ó, não julgue para não ser julgado, porque com o peso que você julgar, você será julgado. Ou seja, se eu escuto a voz do meu Deus, obedeço os mandamentos, estatutos, juízo, ordenança, tudo que está escrito no livro da lei, eu vou ter medo de julgar, né? Eu escuto e julgo de acordo com a lei do Eterno. E o meu julgamento é justo. Por quê? Porque justo é aquele que me deu as leis para seguir. Olha que interessante. Eclesiastes, lá no finalzinho, Salomão diz assim: para isso, a que conclusão chegamos depois que ele disse tudo que ele disse? A que conclusão chegamos? Fomos criados para amar a Deus reverentemente, guardando os seus mandamentos. Esse é o nosso propósito na vida. Ou seja, amar a Deus. Como? Obedecendo aos seus mandamentos. Ou seja, é buscar primeiro o reino de Deus, a justiça do reino de Deus. Ou seja, você primeiro busca a justiça do reino de Deus, obedecendo a ele, e tudo mais vai ser acrescentado. Família, casa, carro, shalom, né, tranquilidade, e assim vai. Mas primeiro, amar a Deus, guardando os seus mandamentos. O resto, o Eterno tem coisas extraordinárias guardado na tua vida, tá? Então, continuando. Por mim mesmo, nada posso fazer. Conforme eu escuto a voz de Deus, assim eu julgo. E o meu julgamento é justo, não porque Yeshua que está julgando, mas sim porque ele está julgando com aquele que é o justo, o maior de todos, o justo, ok? Porque porque não busco guardar o meu próprio desejo, ou a minha própria vontade,
mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Na época de Jesus, que ele veio, não existia Novo Testamento. Então, onde era que estava escrita a vontade de Deus que ele está pregando aqui agora? Ou seja, o velho. Ok? Consegue entender? Vamos lá ver. Eu paro aqui no 30. Vamos ver a vontade de Deus. Ok? Eu li aqui, ó. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no meu ser, no íntimo do meu ser, né? Então você vê que a lei de Deus é a vontade de Deus na nossa vida. Leia Eclesiastes, o penúltimo e o último versículo, e você vai entender. Vai vir o juízo de Deus sobre a face da terra, quer para o bem, quer para o mal. Ok? Continuando aqui, Êxodo 15, 26. Declarando: se ouvires atentamente a voz de Yahweh, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos olhos dele, e se deres ouvir aos meus mandamentos e guardarem todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviarei sobre as nações, tá? Egito, aqui aparece egípcio, mas é goins, ou seja, não, é Mitzrayim, tá? Nações. Pois eu sou Yahweh, aquele que te restaura, Rafá, ok? Êxodo 15, 26. Deuteronômio 28, 45. Porquanto todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão até que sejas completamente destruído, porquanto não ouviste a voz do Eterno, o teu Deus, para que guarde os seus mandamentos e estatutos que te ordenou. Ok? Olha que interessante. Então agora você entende que a vontade do Pai, que Yeshua está fazendo, que Jesus está fazendo, que ele ouviu, conforme ele julga, conforme o julgamento dele é justo, é então somente a vontade do Pai, né? Ou seja, os mandamentos, tá? Então, preste atenção. Eu coloquei um exemplo do que é ouvir a voz de Deus, guardar os mandamentos, e coloquei um exemplo aqui do que é não ouvir a voz de Deus, que é guardar mandamentos, como o Eterno te ordenou, ok? Então pare para ouvir a voz do teu Deus e não continue na desobediência que as religiões colocam como primordial para a salvação, tá? E não é. Pare para ouvir a voz de Deus. Escute, porque Jesus, quando estava pregando aqui em João 5, 29 e 30, não existia uma só página do Novo Testamento, ok? Então, que julgamento é esse? Onde foi que ele ouviu? E aí ele foi ter um julgamento justo. Onde foi que ele vai buscar agradar a vontade, não a vontade dele, mas satisfazer a vontade do Pai dele que enviou? Onde é que está isso? Ok? Então, ó, ele lia os Salmos, lia Êxodo, lia Deuteronômio, como nós estamos lendo aqui. Ok? Amém. Vamos continuar. João 5, 31, 33. Eu estou continuando, tá? Porque eu dividi para a gente ficar bem. Eu estou dividindo as partes que eu quero chamar a atenção, ok? Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha ao meu favor. E eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro, ou seja, Torá, ok? Vos enviastes representantes, enviastes representantes até João. E lembre-se, ele está falando com os fariseus. Vocês enviaram representantes até João. E ele deu testemunho da Torá. Lembra-se? O João disse o quê? Raça de víbora. Quem ensinou vocês a tentar enganar, né? Quando Herodes ia passando,
adúltero, e devolva a mulher do teu irmão. Ou seja, Moisés diz, não adulterarás. O que era que João Batista estava dizendo? Não adulterarás. Olha que interessante, né? Ou seja, o testemunho de João era a Torá, ok? Olha que interessante. Vamos lá, continuando. Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Por isso que eu sempre que vejo aqui verdade, eu sempre estou instruindo a vocês a entender que é a justiça verdadeira, ou seja, a justiça que vem da Torá, né? Porque a justiça que vem da Constituição do Brasil, as pessoas, obedecendo ou não, elas não vão ser salvas obedecendo à lei do Brasil. Elas obedecendo à lei dos Estados Unidos, elas obedecendo à lei de qualquer país do mundo, elas não vão ser salvas por essa lei, tá? Mas se elas obedecer à vontade daquele que salva, né? É isso que eu quero mostrar a vocês. Vocês obedecendo à lei do Brasil, não vai fazer diferença para a tua salvação. Tá? Vocês obedecendo a lei dos Estados Unidos não vai fazer diferença para a tua salvação. Vocês obedecendo a lei de Deus, aí é outra história. Por quê? Porque tu estás obedecendo aquele que salva. Tá? Se tu obedecer aos Estados Unidos e a lei deles, os Estados Unidos salvam alguém? Não. Ele pode até dar um livramento físico com o exército dele, dependendo da situação. Ok? Pode até dar um livramento físico. Mas o eterno, se você obedece, agrada a ele, ama ele, ele é aquele que dá livramento e pode salvar a tua alma da morte, tá? Não só da morte física, quanto da espiritual. Ou seja, é o que eu sempre digo, os mandamentos salva? Não. O que salva é o Pai de Jesus, o Deus de Israel, o Elohim, Yahweh Tsevaot. E obedecer àquele que salva é um sinal de bom senso, ok? Agora, vai dizer, mas você está querendo dizer que o mandamento salva e não Jesus? Não, o que eu estou falando é que o sangue e o sacrifício de Yeshua te justifica diante daquele que salva. E obedecer aquele que salva também vai te ajudar na salvação. Ou será que não? Ou seja, Yeshua veio e fez o sacrifício perfeito, dado pelo próprio Eterno. Ele foi lá e cumpriu, né? Carregou tuas enfermidades e cumpriu. Então ele carregou toda a culpabilidade dos teus pecados sobre a tua vida. Agora tu estás justificado diante de Deus. Estás com a veste limpa. E aí, tu vai voltar a sujar? Ou tu vai obedecer para estar apto a quando Yeshua vir, retornar para diante da presença do Pai? Consegue entender o propósito de cada coisa? Yeshua te justifica diante do Eterno. Os mandamentos te mantêm santificado. Yeshua foi, te santificou diante do Eterno. Te justificou com o sacrifício dele diante do Eterno. E aí? Tu vai, depois de ser santificado, com o sacrifício perfeito, todo aquele sofrimento que ele passou para você ser justificado e santificado diante do Eterno, tu vai voltar a sujar tuas vestes? É dessa forma que você agradece àquele que morreu por tua causa, por amor a ti? Amém. Vamos continuar. Vos enviareis, vos enviasse representante a João, e ele deu testemunho da Torá, ok? Deu testemunho da verdade, da Torá, né? Salmo 119, né? A tua lei é a verdade. Continuando. Eu, entanto, não busco testemunho dos homens. Não estou buscando testemunho de homens, mas digo estas verdades para que sejais salvos. Ou seja, digo essas verdades, ou seja, instruções, Torá, mandamentos, para que vocês sejam salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava. E vós quisestes, por um momento, rejubilai-vos
na sua luz, ou seja, na luz de João. Por um momento eles ali, eles ficaram ali, né, balançados com João. Todavia, eu tenho um testemunho maior do que João. Ou seja, ele fala mais da Torá do que João. As obras deles é maior do que João fez, né? A própria obra que o Pai me deu para eu consumar e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou, né? Ou seja, o que eu estou fazendo é um testemunho de que o Pai me enviou. Né? Ou seja, curando o cego de nascença, que só o Messias de Israel. Os próprios fariseus diziam que só o Machia curaria um cego de nascença. E Yeshua foi lá, curou um cego de nascença e ainda assim eles não quiseram crer no Messias de Israel. Okay? Até hoje eles não creem. Mas não são todos os judeus. Tá? Não são todos da tribo de Judá que fazem parte da religião judaica que não crê em Yeshua como Machia. Entenda, judaísmo é uma religião dentro do povo dozeavos de Israel, ou seja, da tribo de Judá. É uma religião dentro da tribo de Judá. Tá? E dessa religião que está dentro da tribo de Judá, nem todos os judeus rejeitam Yeshua, não, tá? A cada dia há uma parcela maior de pessoas que creem em Yeshua como Mashiach. Sim, há uma parcela que crê nele como Messias e há uma parcela que não crê de jeito nenhum, tá? Então, não coloquemos todo mundo no mesmo saco lá e dizer que todo judeu não presta, e aí é ignorância. É a mesma coisa de juntar todos os cristãos num saco só e dizer que todo cristão não presta por causa das obras de alguns poucos, não são muitos, ok? Então, vamos parar com isso, né? Ah, o judaísmo é mal, o cristianismo é mal. Não, tem coisas boas e tem coisas más, e tem coisas boas no judaísmo e tem coisas más, tá? A gente tem que fazer o quê? Repreender o que é ruim e absolver o que é bom. Tanto dentro do judaísmo, que tem coisas boas, sim, quanto dentro do cristianismo, que também tem coisas boas, sim, ok? Começando o judaísmo pelo mandamento e o cristianismo por Yeshua, Jesus Cristo. Tá bom? Continuando. Versículo 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouvistes a sua voz. Desculpa. E o Pai que me enviou, ele testemunhou sobre mim. Jamais ouvisse a voz de Deus, nem contemplaste a sua face. Olha que interessante. Ele está ali repreendendo os fariseus ali da época, né? A liderança daquela época, tá? Porque você vai ver, tinha vários fariseus que cria em Yeshua, mas não falava para não ser colocado para fora da sinagoga e assim vai, né? Tem José de Arimateia, tem o Nicodemos e tinha muitos outros lá, tinha muitos judeus seguindo Jesus, tá? Não é do jeito que a religião pintou o judaísmo, não é desse jeito, tá? Abra sua mente para poder entender o que está acontecendo nesse período aqui, tá? Não é o que eles estão falando a cristianismo, tá? Também tampouco é do jeito que o judaísmo está falando, tá? Lá tem suas verdades e seus aumentos para cada lado, né? Cada um que queira trazer uma parte da verdade para trazer o maior número de pessoas possível para suas paixões, as religiões, ok? Então, o que é que ele está falando? Ele está falando para o judaísmo da época que eles jamais ouviram a voz de Deus, né? Ouviram a voz de Deus, nem contemplou a face de Deus. Olha que interessante, tá? Deuteronômio 30:10. Eita, olha aqui, ó. Eu gosto muito desse aqui. Se ouvistes a voz de Yahweh, o teu Deus, vivenciando sinceramente todos os mandamentos, decretos escritos na Torá. Ou seja, então o que é ouvir a voz de Deus? Vivenciar sinceramente aos mandamentos e decretos escritos na instrução, na lei, na Torá. Caso te convertas dos teus maus caminhos, ou seja, se você ouvir a voz de Deus, sendo sincero em obedecer os mandamentos que estão na Torá,
se convertendo dos seus maus caminhos e voltes para o Senhor. E o que é voltar para o Senhor? Ouvir a voz dele, ser sinceramente vivenciando, obedecer os mandamentos que estão na Torá, ok? Com todo o amor do teu coração e vontade da tua alma. Olha que interessante. Então, ouvir a voz do Eterno é o que? Guardar os mandamentos com sinceridade, dentro da palavra do Eterno. Lembre-se, eu estou falando aqui de João 5, é o que Jesus está falando. Mas nessa época que ele diz, ó, jamais ouviste a sua voz. A voz de quem? Do Pai, que me enviou, tá? Ou seja, o Pai que me enviou. Ele testemunhou sobre mim. Jamais ouviste a voz de Deus. Ou seja, ele está dizendo ali aos fariseus, na cara de todo mundo ali, dizendo, ó, vocês jamais foram sinceros diante de Deus, nem contemplar a face dele. Ou seja, não eram, não vivenciavam sinceramente os mandamentos. E é isso que Yeshua combatia os fariseus judeus da época, né? Ou seja, vivendo o decreto que está escrito na Torá. Ou seja, não ouvia a voz de Deus, assim como os fariseus não ouviram, e por não ouvir a voz de Deus, não ouvir, não vivenciar, não ser sincero diante da Torá, ok? Eles não viam a face de Deus, ok? Olha que interessante. Nunca ouviram a voz do Eterno, certo? Deuteronômio 30, versículo 10. Lembrando, Jesus está falando no Novo Testamento. Novo Testamento não existia. Então, o que é ouvir a voz de Deus na época de Jesus, quando ele estava falando com os fariseus? Aqui, ó, ouvires a voz de Yahweh, vivenciando sinceramente os mandamentos que estão descritos na Torá. Ou seja, com todo o teu coração e vontade de alma. É isso que Yeshua está mencionando com os fariseus. Se vocês obedecessem os mandamentos, vocês teriam ouvido a voz dele. E vocês ouvindo a voz dele, vocês me reconheceriam, né? Olha que interessante. Vamos continuar aqui, João 5, versículo 38. Só vai até o 47, tá? Para animar o pessoal aí, que já vai acabar. Tá próximo. Aguenta mais um pouquinho, que falta pouquinho, tá? Versículo 38. Igualmente, tendes a palavra habitado em vós. Igualmente, não tens, ou seja, não viram a voz de Deus, tá? Não viram a face de Deus, e igualmente não tens a sua palavra habitando em vós. Ou seja, a palavra de quem? Do Pai. Não está habitando dentro dos fariseus ali na hora, ok? Porque não creis naquele em que me enviou. Ou seja, eles sabiam do mandamento, eles liam, mas eles não criam naquele que enviou. Ou seja, não cria nas escrituras. Não era somente Yeshua o problema, o Jesus, que eles não criam. Eles não criaram no mandamento de Deus, porque se eles crescem e vivenciassem sinceramente, o próprio espírito dos mandamentos de Deus faziam eles reconhecer o Messias diante dele. Consegue entender onde Yeshua quer chegar? E é isso que eu quero mostrar a você, cristão. Ao mesmo tempo, se tiver algum judeu messiânico ou ortodoxo que esteja vendo esse vídeo, é isso que eu quero mostrar. E Yeshua nunca ensinou a quebrar a Torá. Isso são doutrina de homens, né? Ou seja, Roma criou essa doutrina há mais ou menos 2.000 anos atrás para fazer todos desobedecerem a Deus em nome de Jesus. Mas não é o Messias de Israel que prega isso. Ok? Olha, presta atenção. Vós examinais criteriosamente as escrituras. Ou seja, tem muitos doutores da lei hoje dentro do cristianismo. Os caras dizem que sabe hebraico, que sabe grego, que exegese, ou seja, eles conhecem tudo da palavra, mas não entendem uma coisa simples, que Yeshua nunca ensinou a desobedecer o pai dele. Nunca ensinou isso. Não pense que vim abolir Moisés e os profetas. Eu vim cumprir. Um servo não pode ser maior do que o seu mestre. Bem-aventurado são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Lembre-se, não havia Novo Testamento. Qual é a vontade do Pai? Onde está descrita a vontade do Pai naquela época? Velho
Testamento, ok? Então compreenda. Ah, não, mas isso aí era para os judeus. Pedro diz: para onde nós iremos se só tu tem as palavras da vida eterna? Não era Paulo depois de Jesus, não era Tiago, não era João, não era Pedro, não era ninguém. Só Yahoshua, ou seja, Yahô que salva, tinha as palavras da vida eterna. E que palavras da vida eterna é essa? Torá. Só ele tinha o verdadeiro entendimento de como cumprir a Torá e agradar a Deus verdadeiramente. E com certeza não era parando de guardar o Shabat, não era comendo carne de porco, ele não ensinava isso. Você vê que quando lá na visão de Pedro, em Atos 10, o Eterno diz: Pedro, mata, sacrifica e come. Pedro diz: jamais, Senhor, nunca coloquei nada impuro na minha boca. Nunca coloquei nada impuro na minha boca. Se Jesus tivesse ensinado a eles a não precisar obedecer os mandamentos, ele já teria colocado algo impuro na boca. Consegue entender? Nunca coloquei nada impuro na minha boca. Então tenham cuidado com as doutrinas religiosas que foi planejada pelo adversário, por Satã, para levar a essa geração à perdição, em nome de Jesus. Tá? Porque é isso que eles planejaram há muito tempo, usando o nome de Jesus para fazer você cair em desobediência ao Deus de Israel. Essa é a verdade. Ok? Vamos continuar. Vamos voltar ao texto. Glória ao Pai. Versículo 39. Vós examinais criteriosamente as escrituras. Eles estão falando com... Jesus está falando com os fariseus da época, que eram os líderes religiosos. Mas hoje tem muitos cristãos que são top em exegese, em grego, em hebraico. Ou seja, eles examinam as escrituras criteriosamente. Por que julgais ter nelas a vida eterna? Ou seja, tanto no passado quanto hoje, eles julgam ter a vida eterna na Torá, ok? Ou seja, nos mandamentos, vamos lá, na Bíblia, não vou falar Torá não, na Bíblia, para mim a Torá é de Gênesis, ali, né? Ou seja, o Tanar completo, né? De Gênesis até Apocalipse, ok? Mas alguns não entendem dessa forma, a Bíblia para mim vai de Gênesis a Apocalipse, ok? Eita glória! Bem-aventurados são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, porque eles terão direito de comer do fruto da árvore da vida e entrar na cidade pelas 12 portas, tá? Yahudá, Rubens, Issacar, são 12 portas. Então vamos lá. Porque julgado, ou seja, vocês examinam criteriosamente as escrituras, porque julga nelas ter a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Tanto o Novo Testamento testemunha acerca de Jesus, quanto a Torá de Moisés testemunha acerca de Yeshua. Porque ele diz, ó, a mim vocês não escutaram não, mas virá um profeta no meio de vocês que a ele vocês têm que escutar. Quem é esse profeta? Apesar que quem não escutou Samuel morreu, né? Quem não escutou Elias morreu, né? E assim vai, né? Aí os outros vão dizer, ah, mas quem escutou Samuel também morreu. Morreu, ambos morreram. É verdade, mas tem uns que morreram somente em carne. E outros morreram na carne e no espírito, né? Aí entra a emunar, né? Aquele que tem emunar verdadeira, crê na promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, que ele vai cumprir todas as promessas que ele fez àqueles da descendência de Abraão que obedecem os seus mandamentos. Ok? Então, emunar. Bem, então vamos lá. Vós examinai as escrituras, criteriosamente as escrituras, pois julga que nelas tem a vida eterna. E são elas mesmo que dão testemunha de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim e terdes a vida. Olha que interessante. As escrituras têm a vida eterna. Se for a Yeshua, vai ter a vida. Por quê? Porque Yeshua prega a palavra de Deus.
pega o amor de Deus. Vamos ver agora vida. Vida. Mateus 19, do 16 ao 19, tá? Vamos lá. Novo Testamento. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: Mestre, poderei fazer de bom? O que poderei fazer de bom para ganhar vida eterna? Ó, vida eterna. Aqui, ó. Porque julgais ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim ter vida eterna. E aí, vai um jovem até Yeshua, aqui, e pergunta: Mestre, ele foi até Yeshua e disse: Mestre, o que poderei fazer de bom? O que eu posso fazer de bom diante dos olhos do Eterno para ganhar a vida eterna? Não é isso que ele promete? Se for até ele vai ter vida? Não é isso? Ou seja, e as escrituras têm a vida também. Ao que é que Yeshua diz? A pessoa vai até Yeshua para ter vida e pergunta a Yeshua: o que é que eu faço para ter vida eterna, Yeshua? Aí ele vai e direciona para onde? Adivinha? Questionou Jesus: por que perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Olha que interessante. Aqui, ó. Todavia, não quereis vir a mim para teres a vida eterna. Mas aqueles que querem vão até Yeshua para obter a vida. Pergunta a ele: o que é que eu faço? Aí ele vai e diz: ó, as escrituras, nelas tem a vida eterna. Aqui, ó. Examine as escrituras, examine criteriosamente as escrituras, pois nelas tem a vida eterna. Olha, a vida eterna. Ok? Vá até Yeshua. Aí o que é que o rapaz fez? Ele foi até Yeshua, perguntou o que fazer de bom para ganhar a vida eterna, e aí Yeshua vai e responde: se queres a vida eterna, faça de bom uma coisa. O que é bom? Obedecer aos mandamentos. Olha que interessante, né? Olha a resposta se encaixando, né? 18. Ao que ele perguntou: quais? Quais mandamentos é bom para eu obter a vida eterna? E aí Jesus respondeu: não matarás, está nos 10 mandamentos. Não adulterarás, está nos 10 mandamentos. Não furtarás, também está nos 10 mandamentos. Não darás falso testemunho. Ora, também está nos 10 mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, também é outro mandamento que está nos 10 mandamentos. Agora tem esse, ó. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse não está nos 10 mandamentos. Esse está em Levítico 19, versículo 18. Ok? Levítico 19, versículo 18. Amar o próximo como a ti mesmo. Então você vê que Yeshua está falando ali dos 10 mandamentos, que são os principais, mas ele vai e coloca outros mandamentos também. Ele mostra que tu tem que examinar as escrituras, porque nas escrituras está a vida eterna. Estuda criteriosamente as escrituras para tu saber que amar o próximo como a ti mesmo está em Levítico. Né? Satanás chega para Jesus e diz assim, ó: transforma essa pedra num pão, né? Transforma essa pedra num pão, sacia a tua fome. Ele disse: como é que ele rebate Satanás? Não só de pão, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Está nos 10 mandamentos? É o maior mandamento? É o menor mandamento? Não. Está lá em Deuteronômio. Ok? Outro diz assim, ó: te joga daqui, porque está escrito. Usa Salmo 119. Os cristãos gostam muito de Salmo 119. Deixa até aberto em cima da televisão com poeira, deixa no carro com poeira. Salmo 119 aberto por todo canto, né? Satanás vai lá e diz, ó: está escrito, tu nem tropeçarás numa pedra, porque o Eterno vai mandar anjo para segurar tua mão para tu não tropeçar na pedra. Aí Yeshua diz assim: também está escrito, não tentarás o vosso Deus, Senhor, em vão. Onde é que está escrito isso? Nos 10 mandamentos? No maior? No menor?
ou na instrução de Deus, ou seja, na Torá, no Velho Testamento. Então entenda que Yeshua nunca aboliu nenhum dos mandamentos de Deus. Todos os mandamentos estão válidos. Agora, vai ter mandamentos que hoje não se aplica por causa da nossa condição atual. Por exemplo, eu estou na cidade. O Eterno diz que é para gente, com a espada, você ter uma pá. Tá? É pá, tem um mandamento na cintura, uma pá. Porque quando você for fazer a necessidade fisiológica, você cava um buraco, faz a necessidade fisiológica e depois você tapa. Hoje nós temos sanitário, tá? Ou seja, esse mandamento não é necessário, ou seja, caiu em desuso por causa da condição que nós estamos hoje. Mas se eu for morar no sítio, a pazinha tem que estar na cintura, porque nem toda hora eu estou perto do banheiro no sítio. Consegue entender? Então, são mandamentos que estão válidos, sim, mas por conta da nossa condição onde nós estamos morando, ele não se aplica da maneira e do propósito para o qual ele foi dado. Essa é a questão, tá? Olha aí, ok? E aí vai ter mandamentos também, que é para a mulher, quando ela está menstruada, homem não precisa cumprir. É mandamento para jovem, mandamento para sacerdote, nem todo homem é sacerdote. Mandamento para reis, nem todos os homens de Israel são reis. Então você vai tirando vários mandamentos, daqui a pouco você tem 30, 60 mandamentos, dependendo de você. Não é 613 mandamentos, tá? Os 613, quando você cumpre aqueles que cabem na sua vida, aqueles que são para ti, ou que o Eterno exige de você, você está cumprindo toda a Torá. Porque se o mandamento é para rei, não é para você. Então você não precisa cumprir aquele mandamento. Você precisa cumprir aquele que cabe a você. Consegue compreender? Então, quando fala 613 mandamentos, não são os 613 para você. É os 613 dependendo de cada pessoa. Se é homem, se é mulher, se é rei, se é sacerdote, né? E assim vai. Ok? Compreendido esse assunto? Amém. Então, você vê aqui, né, que quando chega aqui no versículo que ele diz assim, todavia, vós não quereis vir a mim para teres vida, né? O rapaz que foi até Yeshua para ter vida perguntou a ele o que faz para ter a vida eterna, né? E aí ele manda examinar criteriosamente as escrituras, obedecer a ele para ter a vida eterna, ok? Continuando, eu acredito que os irmãos entenderam, não é mais explicado do que isso, só dois disso, ok? Vamos lá, versículo 41 de João, capítulo 5. Eu aceito honra eu não aceito honra que procede dos homens, mas eu vos conheço bem e sei que não tens em vós o amor de Deus. Bora ver o que é amor, né? Porque aí o pessoal fica pregando muito o evangelho do amor, o amor, o amor, o amor. Vamos ver o que é que Jesus diz que é o amor e o que é que o apóstolo do amor diz que é amor, né? João, né? Porque eles pegam ali João, carta de João, capítulo 4, e ele fica lá, o amor, o amor, o amor, e o pessoal fica falando amor, mas não lê o capítulo 1, 2 e 3, não lê o 5, que está dentro do contexto do 4. Tem um vídeo aqui que eu li do capítulo 1 ao capítulo 5, com a visão israelita, inclusive passando pelo capítulo 4, e é muito bom o vídeo que está aí, tá? É um áudio, na verdade, tá aí no grupo, né? Se eu não me engano, é Quem Suportará a Verdade, né? Quem suportará a verdade? Ou seja, quem suporta a Torá? Yeshua e aqueles que seguem o Messias vão suportar a Torá, tá? A gente vai suportar por causa do poder de Yeshua, por causa do poder do Eterno, pela misericórdia, nós vamos suportar. Em nós mesmos não, mas neles nós vamos suportar sim, ok? Então vamos lá. Mas eu conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Ou seja, não tem o quê? O amor de Deus. Aonde? Nos fariseus. Lembre-se, a discussão todinha, desde o início, ele está falando com os fariseus. Tá? No finalzinho, falando com os fariseus. Vamos ver o que é o amor?
a Deus, vocês não têm o amor de Deus dentro dos fariseus, os líderes religiosos da época. Não são todos os fariseus, lembrando, tá? É os fariseus, a liderança. Não são todos os fariseus e não são todos os judeus, tá? Vamos acabar com abrir a mente para entendermos isso, ok? É como dizer que todo brasileiro não presta, por causa da minoria, né? Vamos lá. Colocar todos os brasileiros que prestam no balaio de quem não presta por causa de uma pouca quantidade de pessoas, ok? Vamos lá. João 15:10. Palavras de Yeshua. Olha o que ele diz. Se obedecerem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Olha aí, permanecer no amor de Jesus. Exatamente como tenham obedecido os mandamentos do meu Pai, aqui ele coloca a ordem para você não se ligar, tá? Não prestar atenção. Mas se você for ver no grego, você vai ver que o strong que está aqui, ordens, é o mesmo strong que está aqui, mandamentos, ok? Vão lá, faça exercício, dê uma olhadinha e vocês vão ver. Eu não coloquei para não ficar maior do que já está. Nós estamos aqui com 1h30 já de vídeo, ok? Ou seja, se obedeceres aos meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, tá? Tava falando de quê? Ó, eu sei, eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Ou seja, está falando do amor, tá? Se obedecerem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, exatamente como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço em seu amor. Então você veja que o amor de Deus está em Yeshua. Quando a gente obedece os mandamentos, o amor de Deus que está em Yeshua estará em nós. Olha que interessante. Não ficou muito claro, não. Bora ver, João, o apóstolo do amor. Vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Olha aqui, ó. Porquanto nisso consiste o amor a Deus. Olha aqui, ó. O amor de Deus. Não tendes em vós o amor de Deus. Olha o que é o amor de Deus. Ou seja, nisso consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Mandamentos de quem? De Deus, tá? De Deus. Em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis. De onde João tira isso? Deuteronômio, deixa eu ver aqui, ó. Para você ver que João não está falando nada novo. Eu esqueci de colocar aqui, ó. Que, não, é Novo Testamento. Se não tiver no Novo Testamento e blá 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 blá. Aqui, ó. Primeira carta de João. Pedro. Aqui, ó. Primeira carta de João, capítulo 5. Deixa eu até marcar aqui, ó. Deuteronômio 30:16. 30, versículo 16. Olha que interessante. Deixa eu ver se tem algum Deuteronômio aqui. Ó, aqui, Deuteronômio 10. Oxe, melhor ainda. Vou botar aqui. Do 10 ao 16. Aqui, ó. Porquanto hoje te ordeno que ames a Yahua, olha, ames a Yahua, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando os seus mandamentos, decreto, ordenança. Assim tereis vida plena. Olha, era outro texto que eu poderia colocar lá como vida, né? E muito crescerás em número, e o Eterno, o teu Deus, te derramará bênção na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Eita, eu acho que seus mandamentos não são penosos, é o 17.
tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e desejares seduzir o culto... Ei, rapaz, peraí, deixa eu botar aqui, tá? Eu queria mostrar a vocês que isso que João fala, que os mandamentos não são difíceis, não é João, tá? Lá. Eita, eu vi agora, eu não vou achar. Deixa pra lá. Outro vídeo eu boto. Eu vou botar na descrição, tá? Eu vou botar na descrição. Eu procuro com calma para o vídeo não ficar maior do que o necessário e coloco na descrição, ok? Então, o que acontece é o seguinte. Deixa eu só ver aqui. É, depois eu coloco, tá? Então, vamos continuar. Amor de Deus. Então, eu estava mostrando aqui, né, que Jesus diz que se vocês obedecer os mandamentos, permanecem no amor dele, do jeito que eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, o amor que está faltando aqui nos liderança ou nos fariseus da liderança da época é o que? Os mandamentos. E Yeshua dizendo, eu vos conheço bem e sei que não tens o mandamento de Deus em ti. Vocês não obedecem os mandamentos de Deus, né? Vocês aí criam regras de homens entre si, obedecem essas regras, ou seja, que é a halahá judaica, ou seja, o caminho do judaísmo, o caminho dos homens e não o caminho de Deus, certo? E deixa de obedecer aquilo que Deus manda, né? Aqui João é claro, porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos seus mandamentos. Mandamentos de quem? De Deus, ok? Amor de Deus. E os seus mandamentos não são penosos nem difíceis, ok? Então, vamos continuar o texto, já o finalzinho aqui, ok? Eu vim em nome do meu Pai, e vós não recebeis. Ou seja, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não recebem. Por quê? Porque o amor de Deus não está neles. Se os mandamentos tivessem dele, de novo, se eles estivessem obedecendo os mandamentos de Deus, sinceramente, eles reconheceriam o Machia, né? Olha, tem uma parte que Jesus, em outro texto, diz assim, ó, vocês estão sentados na cadeira de Moisés. Se vocês obedecessem Moisés, vocês me reconheceriam. Olha que interessante. Ou seja, se eles obedecessem Moisés, se eles fossem sinceros, iriam reconhecer o Mashiach de Israel. Por quê? Porque Yeshua cumpre a Torá perfeitamente em tudo. Ok? Continuando. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que os recebereis. Ok? Isso aqui aconteceu muitas vezes na história, tá? E ainda vai acontecer de novo, tá? E aí tem o derradeiro, é o anticristo, ok? Como podereis crer? Como vocês podem crer? Vós que recebeis honra um dos outros, né? Ou seja, o cara vai e obedece a Gamaliel. Aí diz, ó, oh, esse é um homem santo, ele obedece tudo que Gamaliel mandou, ó, oh, Rabá, ó, oh, isso, ó, oh, aquilo, ou seja, o rabino, né? Vocês ficam tendo honra e glorificando uns aos outros. Mas eu não busco a honra que vem, mas não buscais a honra que vem de Deus único. Ou seja, buscar a honra que vem de Deus. Através de quê? Da obediência. Lembre-se, ele está batendo, ó, sempre no mandamento, né? Quem entende a visão israelita do que Yeshua está falando, ele sempre está falando, ó, mandamento, 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 ok? Então, ele diz aqui, essa palavra aqui, honra, é a mesma que está glória aqui, tá? O strong é o mesmo, eu já verifiquei, não coloquei, faça um exercício, vão atrás, dê uma olhada e você vai ver, tá? Como podereis crer, vós que recebeis honra uns dos outros? Como vocês podem crer, se vocês aí estão trocando figurinha na doutrina que vocês criaram? Mas não buscam a honra que vem do Deus único. Se vocês estivessem buscando obedecer a Deus e ter a honra do eterno,
ou seja, ser ungido ali pela vontade de Deus, as coisas seriam diferentes, né? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Não pense que eu vou acusar vocês diante do Pai. Quem vos acusará é Moisés. Olha que interessante. Aí aqui tem um ponto. Você veja que Yeshua está dizendo que quem vai acusar diante do Pai não é ele. Ele é o advogado de defesa. Quem vai acusar vocês é a Torá, tá? Ou seja, o adversário ali é os mandamentos, é o Moisés. Por quê? Porque o Eterno deu a regra. Você não quer obedecer. Quem é que mostra quem é adúltero? Não é a Torá? Quem é que mostra quem é ladrão? Não é a Torá? Então é ela que vai acusar as nossas obras diante do Eterno. E olha que interessante, ele fala: quem acusa vocês é Moisés, em quem tens depositado a vossa esperança. Mas olha que interessante, ele deposita a esperança nos mandamentos de Deus, mas não buscam cumprir com sinceridade os mandamentos de Deus, ou do jeito que Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel. Consegue entender algo? Olha que coisa interessante. Ele está falando para os fariseus da época. Quem vai acusar vocês é Moisés, a quem vocês depositam tanta confiança. Os cristãos, quem é que vai acusar? Também Moisés, a quem eles não depositam a sua esperança. Olha que interessante. Os fariseus da época, quem vai acusar é Moisés, que eles depositam tanta esperança em Moisés, mas não cumprem o que Moisés manda. Já os cristãos não vai ser acusado por Moisés, mas eles não depositam confiança em Moisés. Mas ainda assim Moisés vai acusar eles. Por quê? Adultério é adultério. Quem é que fala que não adultere? Não é Moisés? Porém, Yeshua disse, ó, vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Porém, eu vos digo, eu vou aumentar a dificuldade. Vocês não quiseram ouvir Moisés, não? Eu vou dificultar. Agora, se tu olhar para a mulher do teu irmão, não precisa nem cometer o ato mais. Se tu desejar no coração, já é adultério. E aí? Olha que interessante. Ou seja, tu ouvisse o que foi dito. Não assassinarás. Porém, eu vos digo, você não quis deixar de assassinar, não? Não, tá bom. Então, agora eu vou aumentar a dificuldade. Não assassinarás, não é isso? Agora eu digo, se tu olhar para o irmão e odiar ele no coração, já é assassino. Então você vê que Yeshua, ele não veio retirar. Ele veio ali mostrar como devemos cumprir o mandamento. Tá? Inclusive até aumentou a dificuldade um pouquinho, né? O povo estava reclamando, ele foi e aumentou a dificuldade. Você vê que lá no Velho Testamento, o pai dele também faz isso, né? Ou seja, o povo estava lá murmurando, o Eterno multiplicou por 7 o castigo. Aí o povo, em vez de se arrepender e dizer, epa, eu vou parar porque ele já aumentou por 7. Já estava difícil antes, agora piorou. Se eu reclamar de novo, ele vai multiplicar por 7. O que é que o povo faz? Reclama novamente, ele multiplica por 7. Lá você vai ver, lá em Levítico, ele diz que multiplica por 7, se eu não me engano, Levítico 26, multiplica por 7 até a tua completa destruição. Ou tu cede e volta ao caminho correto, obedecer a Deus, ou vai até a tua completa destruição. Levítico 26. Dê uma olhada lá, né? Então, olha que interessante. Quem vai acusar os fariseus é Moisés, a quem eles depositaram tanta confiança. E quem vai acusar os cristãos? Ah, é Jesus? Não, ele disse que não vai acusar. Quem vai acusar é Moisés, a quem eles não depositam confiança, ou seja, fé. Eles não têm emuná que Moisés ainda continua valendo. Porque ele diz, ó, Jesus veio, cumpriu por ti, tu não precisa cumprir e pode fazer o que quiser. Quer dizer, antes não podia matar, né? Aquele que matou ia para o inferno. Aí não foi para o inferno porque se batizou em nome de Jesus. Aí depois do nome de Jesus pode continuar matando? Não. Então Moisés acusa. Entende? Cuidado com doutrinas de homens, doutrinas
religiosas. Tanto um lado falta quanto o outro, ok? Vamos lá, continuando. Olha o raciocínio. Moisés é que vai acusar. Todavia, de fato, creis em Moisés. De igual modo, havereis de crer em mim. Todavia, se de fato, todavia, se de fato cresces em Moisés, de igual modo haverias de crer em mim, pois foi ao meu respeito que ele escreveu. Olha que interessante. Isso cabe para os cristãos também, né? Se os fariseus e os judeus da época crescem em Moisés e praticasse sinceramente os mandamentos de Deus, como Deus ordenou a Moisés entregar a Israel, eles iriam crer em Jesus. Se os cristãos crescem com sinceridade em Moisés, eles também creriam em Yeshua. Hoje, eles dizem que creem em Yeshua, mas não creem em Moisés. Será que eles creem mesmo em Yeshua? Ou eles conhecem Yeshua e conhecem a Deus? Olha que interessante. Tiago diz uma coisa interessante. Tiago diz assim, ó, olha, me prova a tua fé sem obras, porque eu provo a minha com obras. Em outra parte ele diz assim, ó, aquele que fizer uma pessoa se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, faz expiação por um montão de pecados. Em outra parte, o Tiago diz assim, tu diz que crê em Deus? Amém, muito bom. Crê em Jesus? Amém, muito bom. Mas até Deus, até os demônios, dizem que Deus e Jesus existem. Qual é a diferença para o demônio e ti? Porque o demônio não tem salvação porque não obedecer a Deus. E ti? Tem a oportunidade de não ser transgressor da vontade de Deus e ser salvo. Através do nome de Yeshua, claro, né? Então, olha que interessante. Ou seja, se de fato os cristãos também crescem em Moisés, de igual modo haveria de crer verdadeiramente no Messias de Israel, Yeshua HaMashiach, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Ou seja, se Moisés escreveu a respeito de Jesus, se é uma pessoa que está dando testemunho de Jesus, como é que o testemunho dessa pessoa não é verdadeiro e não está valendo? Consegue entender? Se essa pessoa dá testemunho de Jesus, como é que a pessoa chega e diz que ela não tem credibilidade? Amém, né? Versículo 47. Mas, se não crerdes em seus escritos, se você não crê nos escritos de Moisés, como vão crer na minha palavra? Porque Jesus nunca pregou contra obedecer a Deus. Nunca. Se Jesus passou o tempo todo pregando obedecer a Deus, como é que você diz que os escritos de Moisés não têm a credibilidade que ela tem? Quer ver uma coisa interessante? Olha aqui, ó. Mateus 23, 5. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo que ele diz. Aqui está traduzido erroneamente, tá? Que ele diz. Quem? Ele quem? Moisés, tá? Fazei, olha o que Yeshua diz. Faça e obedeça, portanto, a tudo que ele diz. Certo? Contudo, não faça o que eles fazem. Quem? Os escribas e os fariseus, tá? Porquanto não pratica o que ensina. Será que Moisés não praticava o que ensinava? Entenda no texto o que quer dizer, porque tem uma tradução errada aqui, aí você não consegue compreender. Olha o que Jesus diz: fazei e obedecei, portanto, a tudo o que ele diz. Moisés. Contudo, não façais o que eles fazem. No plural, ó. Escriba e fariseu, porque não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios
não se dispõe a levantar um dedo para movê-los, para ajudá-los, os homens, a cumprir, né? Ou seja, acender vela, acender equipar, lavar mãos. O povo não tinha água em casa encanada, então não era todo mundo que conseguia lavar a mão toda vez que ia comer. Ou seja, eles colocavam esse fardo em cima do povo de Israel e não ajudavam o povo a cumprir. E aí o povo achava que por não lavar a mão estava em pecado e dizia, já estou em pecado, vou para o inferno, então eu vou quebrar tudo, né? Ou seja, ele botava 613 mandamentos só para não quebrar o Shabat. Quando o Eterno diz assim, ó, descanse e não acenda fogo. Os dois mandamentos para você cumprir o sábado, eu já vi cristãos dizer assim, é impossível cumprir o sábado. Do jeito que a religião judaica diz, realmente é. Realmente é difícil. Não é impossível, é difícil. Mas do jeito que Deus diz que é para guardar o Shabat, é muito fácil. É só você descansar e não acender fogo. Cumprir o Shabat, meu irmão. Cumpriste o Shabat. É muito simples. E é esse o peso que eles colocavam em cima do povo e não ajudavam o povo a carregar. Aí chega Yeshua e diz, oxê, peraí, é isso tudinho para guardar o Shabat? Não, 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 não é isso não. Só precisa não acender fogo e descansar. Ou seja, o meu fardo é leve, o deles é pesado, mas o meu é leve. Guarde o Shabat, descanse e não acenda fogo. Pronto, cumpriu o mandamento. É isso que Yeshua quer dizer quando o fardo dele é leve. Tá? Vamos continuar. Versículo 5. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas, ou seja, os fariseus da época, mas os pastores hoje também, do mesmo jeito. Todos estão buscando aí a honra. Aquele é o homem santo de Deus, né? Eu isso, eu aquilo, né? Ok, vamos lá. Por isso é o pastor, né? O pastor, o rabino, o Hadsadik, né? O justo, entendeu? Então você vê que tem os o aí que é complicado, né? Complicado. O só existe um, o Pai que está no céu, ok? Então, tudo o que realizam tem como alvo ser observado pelas pessoas. Por isso, fazem dos seus filactérios, que é aquele filactérios, ok? Que é aquele que ele enrola no braço, né, para orar. Aquilo ali não está na Torá, não é mandamento, tá? Bem largo, ou seja, grande, e franjas nas suas vestes mais longas, ou seja, os sit-sit. Ah, isso daqui é mandamento, tá? Esse é mandamento, tá? Só não precisa ser longa, que é esse mandamento aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, é o sit-sit, tá? De cor azul, tá? Tem gente usando branco aí, tá entendendo? Mas é azul lá. Quem usa branco está desobedecendo. Conhece o mandamento, mas está transgredindo, tá? Porque o Eterno diz: coloca nos quatro cantos da tua veste o cordão azul. E aí as pessoas colocam branco ou branco com azul, tá? Eu tenho até um testemunho depois falando sobre isso, do que o Eterno me mostrou que quer dizer esse branco com azul, tá? Mas não vou falar disso agora. O Eterno diz: coloca azul e tem gente usando branco. Talite, tá? Usando talite com cordões azul, é para ou cordões branco, é para ser azul, tá? Azul. Por quê? Porque o talite também é veste. Se é veste, tem quatro cantos, são quatro cordões azul, tá? Então, esse mandamento aqui é verdadeiro. Mas esse aqui já não é preciso, tá? Não tem isso aqui. Tranquilo? Aí vai ter o entendimento lá na Torá, amarra o Shema no filactério, né? Mas aí o Eterno também diz, ó, pega e ata o Shabat na tua mão direita e na tua testa. Tem como botar o Shabat na mão direita e na testa? Não tem. Ah, pega o peça e ata na tua mão direita e na testa. Tem como colocar o peça, a Páscoa, na mão direita e na mão direita e na testa? Não tem como. Então, o filactério, isso aí é uma forma, não estou dizendo que
você não deve fazer, não é isso. O que eu estou dizendo é que do jeito que eles estão fazendo, não é mandamento, ok? O que você tem que colocar o Shema é no teu coração do jeito que Yeshua colocou, né? Ama teu Deus, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai errado. Ou seja, escuta, ó Israel, Yahweh é o teu Deus, e Yahweh é apenas um. Ama o teu Elohim Yahweh com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu ser. E ensina aos teus filhos em todas as gerações. Essa é a mensagem do Shema. Coloca na tua mão e na tua testa. Ou seja, coloca na tua mente e pratica isso, tá? Ou seja, colocar na mão é prática, fazer, ok? Então, vamos voltar ao texto aqui, o último versículo, tá? Aqui já vai encerrar. Mas se não crerdes nos escritos, se você não crê nos escritos, e o que são os escritos? Moisés, tá? Se os cristãos não crê em Moisés, assim como os fariseus da época dizia que cria, botava fé, mas não praticava, ou seja, vai dar no mesmo. Um diz que Moisés não está mais válido e o outro diz que está válido, mas não pratica. E os cristãos dizem que Moisés não está válido, mas não pratica. Entende que o argumento de um é Moisés não está mais válido. E o outro diz, Moisés está válido. Os argumentos são diferentes, não são? Tá? Mas eles dizem, Moisés está válido, mas não pratica como deveria. E os cristãos dizem, Moisés não está válido, mas não pratica como deveria. Então, você vê que a obra dos dois, por mais que as teses deles sejam diferentes, os argumentos para não cumprir sejam diferentes um dos outros, mas os dois têm as mesmas obras. Não obedece ao Eterno como deveria. Ponto. Ok? Eu vou mostrar um texto aqui, só para encerrar. Esse texto é o último. Eu prometo que é o último, tá? Porque o cara fala muito, né? Mas, rapidinho, tá? Aqui, ó. João 14, eu até dei esse versículo hoje a uma pessoa, um pastor. 14, versículo 31. Olha a mensagem que Yeshua deixa para nós, tá? Jesus. Olha que interessante. Aquele que eles dizem que ensina a desobedecer mandamento. Tanto o judaísmo diz isso, quanto o cristianismo diz isso. Entende que o argumento é o mesmo dos dois? Ou seja, se um está pregando contra Jesus, entre aspas, anticristo. Se o outro está pregando contra Jesus, entre aspas, anticristo. Porque os dois, tanto judeus quanto cristãos, dizem que Jesus ensina a não obedecer mandamento. Olha que interessante, olha o que ele fala. Assim é vital que o mundo saiba que eu amo o meu Pai e cumpro os mandamentos que meu Pai me deu. Levantemo-nos e partamos daqui, tá? Então você veja que Yeshua fala aqui, ó. Aqui, aqui. Eita, não. Aqui. É o finalzinho. Se crerdes nos escritos, vocês creriam na minha palavra, né? Olha que interessante, tá? Você vê aqui que uma das grandes coisas que o judaísmo ortodoxo vai contra Jesus é que ele não cumpre mandamento e ensina a desobedecer ao Pai. Mas ele coloca aqui, ó. Eita, onde é que tá? Poxa, botei agora, né, rapaz? Aqui. Poxa, poxa, perdi. Bem, eu vou botar aqui. Vou botar nesse aqui, então. João 14, 31.
Olha aí. Ó. Assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o meu Pai e cumpro os mandamentos que o meu Pai me deu, tá? Isso daqui é importantíssimo que o mundo saiba que ele ama o Pai e obedece aos mandamentos que o Pai dele deu, né? O que isso implica, né? Pode um servo ser maior do que o seu mestre? Se Yeshua amava o Pai, cumprindo os mandamentos dele, e nós somos talmidim de Jesus e não de Paulo, talmidim de Yeshua e não de Paulo, então nós temos que amar a Deus e obedecer os seus mandamentos, assim como Jesus fazia. Porque discípulo vem da palavra talmidim em hebraico. E talmidim é imitador. Paulo diz: sejamos imitadores, ou seja, discípulos do nosso Senhor Jesus, assim como eu sou. Sejamos imitadores, façamos tudo que ele faz, né? Olha que interessante. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, Jesus diz: aqueles que permanecerem nas minhas obras até o fim, darei a eles autoridade semelhante ao que meu Pai me deu, tá? Você vê ali do versículo 26 até, se eu não me engano, 28, é o 29, tá? Você vai ver isso. Dê uma olhada, Apocalipse 2, 26, você vai ver, tá? Então, aqueles que permanecerem nas obras de Jesus. Quais são as obras de Jesus? Amar a Deus, né? Amar a Deus e guardar os seus mandamentos, tá? Aqui, ó. É vital isso, que amemos a Deus e cumpramos os seus mandamentos que o Pai dele deu, ok? Então, eu peço desculpa pelo tempo, né, que levou para explanar aqui. Lembre-se, dê uma olhada aqui, Zacarias, tá? Essa daqui foi o Eterno que mandou para cada um de vocês. Com certeza isso aqui é para você que está vendo esse vídeo aqui, tá? Que o Eterno derrame bênção e vos guarde, que ele resplandeça a face dele sobre toda Yahushurun, né? Que ele tenha misericórdia e compaixão de todos nós, né? Graça, que ele resplandeça a Torá viva e a Roshua Hamashia sobre cada um de vós e vos traga a Shalom. Shalom. Do céu vai cair bola de fogo, do céu vai cair bola de fogo, vai descer Jesus para pegar o pecado desta terra com fogo. É fogo, Jesus vai pagar os pecados dessa terra com fogo. Jesus me chama, aonde é que tu estás? Que eu te chamo e tu não responde. O meu Jesus, mas eu vou lhe responder, eu estava prisioneiro.